Sarp ameaça matar Arif na frente de Bahá. Bahá descobre que Sirin nunca teve nada com Sarp e que causou o acidente dele. Piril tenta acabar com a própria vida por causa de Sarp. Bahá pede a ajuda de Piril para fugir. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 24 a 28 de fevereiro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Arif entrega o celular e o carregador de Bahá e diz que ela precisa ir à delegacia dar o seu depoimento, porque foi na casa dela que aconteceu o homicídio. Bahá diz que vai, mas primeiro vai para aquela casa para resgatar os seus filhos e levá-los embora. Arif diz, mas eles não têm nada a ver com isso. Você vai para a delegacia depois amanhã. Na delegacia vai falar que não conhecia esses caras, que encontrou com a sua mãe. Vai falar que acabou de ficar sabendo de tudo isso porque estava na casa de uma amiga. Bahá diz, eu não vou falar isso. Eu vou falar para a polícia que o Sarp Sesmele, que achavam que tinha morrido, está vivo. E que tudo isso foi totalmente por causa dele. Eu vou falar que ele foi o responsável. Piril pergunta se Sarp tem certeza de que a Bahá ainda vai voltar naquela noite. Sarp diz que as crianças estão ali e tem certeza que ela vai. Piril diz, não sei, talvez aquele homem, aquele namorado dela, não deixe ela ficar aqui junto com você. Sarp não gosta nada do que ela fala e diz, esse homem não é nada da Bahá, ele não é nada dela. Piril diz, mas Sarp, isso é normal, a Bahá pensou que você estivesse morto há anos. Todo griladinho, Sarp diz, já chega, não fala mais isso, Piril. Piril diz, mas infelizmente essa é a verdade. Querendo ou não, eles namoram. Esse homem e a Bahá estão juntos. Por que você acha que eu não te contei que ela estava viva? Quando eu descobri que a Bahá ainda estava viva, também soube que não estava sozinha. Foi por isso que eu preferi não te contar. Com muita raiva, Sarp diz, chega, eu não quero mais olhar para sua cara. Piril continua com o seu jogo e diz, você pode perguntar para o Muniz se quiser. Eu sei que ele tem fotografias da Bahá com o namorado em um café. Ele pode mandar para você. Isso se o seu coração aguentar, é claro. Bahá chega. Sarp vê ela entrando, mas não a chama. Piril a vê e diz, meus sentimentos, Bahá, eu sinto muito. Bahá passa por ela como se não estivesse a vendo e vai direto para o quarto. Henry diz a Edil que vai lhe dar o telefone do seu Enver. Amanhã ela liga para ele e muda para sua nova casa. No dia seguinte, Enver diz a Sirin que alugaram o quarto dela para uma moça. Surpresa, Sirin pergunta à mãe se uma estranha vai morar na casa deles. A Tice diz que não é uma estranha, é a prima do seu Henry. Sirin reclama muito, diz que aquele é o seu quarto e pergunta por que ela não vai pro outro. Enquanto Doruk ainda dorme, Bahá diz a Nissan que precisa da ajuda dela. Nissan pergunta como assim. Bahá diz, a gente precisa muito sair dessa casa, mas o seu pai não tá deixando. Nissan pergunta por que ele não tá deixando. Bahá diz, não me pergunta isso agora, tá? Só confia em mim, filha, tá bom? Vai ser bem melhor pra gente sair daqui. Nissan diz que também não quer mais ficar ali, mas o Doruk vai ficar triste. Bahá diz que é por isso que só vão contar para ele no último minuto. Nissan diz, como assim no último minuto? Bahá diz, hoje à noite a gente vai sair dessa casa, nós três. O Arif vai estar esperando nós três lá fora com o carro dele. Quando todo mundo estiver dormindo, a gente vai sair da casa em silêncio. Ninguém vai poder ver a gente. Aí a gente vai entrar no carro do Arif e vai embora. Nissan pergunta se o Doruk não quiser ir com elas. Bahá diz que precisam fazer ele pensar que é uma brincadeira. Nissan diz que vai ajudar a mãe. Sirin pergunta à mãe como a Bahá está e diz, antes ela era a esposa do Sarp, mas agora ela é só a amante. A Tice diz, como você pode me falar isso? Como se ela estivesse lá porque quer. Ela não queria ir. Sirin diz que não tem certeza se ela vai querer voltar para ele ou não. A Tice diz, mas isso não é da sua conta. Sirin reclama por estar trabalhando e pede para a mãe falar com o pai. A Tice diz que estão devendo para o Sarp e conhece o marido. Se ele não pagar essa dívida, vai morrer de angústia. E então agora, as duas vão ter que ajudar. Seida chega cedo ao trabalho e Henry a chama para tomar um chá com ele. Seida puxa a conversa perguntando quando ele casou e se tem filhos. Henry diz que se casou há 4 anos e não tem filhos. Henry diz que viu a foto de um garoto no celular dela e pergunta quem é.
Seida diz que é o Arda, o seu sobrinho, seu amor, e gostaria que ele o conhecesse. Seida pergunta se a esposa dele trabalha. Henry diz que ela trabalhava, era arquiteta. Seida pergunta por que ela não trabalha mais. Henry diz, ela morreu, ela teve a mesma doença que a Barra teve. Só que ela não aguentou. Enver conseguiu trabalho em uma banca de frutas e verduras, onde precisa pegar caixas, atender os clientes e fazer entregas. Doruk pergunta a Piril como que fala chá em inglês. Ela responde para ele e Doruk diz, você é o Ti, tudo bem, Ti? Sarp acha a graça dele. Irritada, Nissan diz, e como que fala burro? Piril e Sarp ficam sérios e calados. E Barra diz que Nissan não precisa aprender a palavra burro. Doruk pergunta se o pai dormiu no sofá. Sarp diz que sim, e Doruk pergunta se pode dormir com ele essa noite. Sarp diz que é claro que pode. Nissan e Barra trocam olhares, pois isso estraga os planos delas. Dundar está na loja de olho em Sirin, enquanto ela atende 2 clientes. Sirin trata as clientes bem, mas, como Dundar volta toda a sua atenção para outra cliente, Sirin aproveita para falar mal dos tecidos para as senhoras, e elas vão embora sem levar nada. Enver liga para Sirin e manda ela ir direto para casa quando sair do trabalho, porque a inquilina vai estar lá, pois ele vai estar ocupado e talvez a mãe dela não chegue lá a tempo. Barra está no jardim com os filhos e diz a Doruk que hoje tem uma grande surpresa para eles. Doruk diz, surpresa, mãe? Ah! Barra diz que sim e que quando todo mundo estiver dormindo vai ser uma brincadeira muito secreta, vai ser muito divertida. Doruk pergunta como ela chama. Barra diz que chama missão secreta, mas não pode falar agora, porque senão vai estragar a brincadeira e só os 3 podem brincar de tudo isso. Doruk diz, e o papai vai brincar com a gente? Eu quero que ele brinque, senão eu não vou brincar. Barra diz que é claro que o pai dele vai brincar, mas ele não sabe que tá nessa brincadeira. Eles vão enganar ele. Doruk diz, a gente vai enganar o meu papai? Nissan diz, isso não é muito divertido? Barra diz, mas olha só, pra brincar de missão secreta, você não pode dormir com o seu pai hoje à noite. Entendeu, filho? Doruk diz que sim. Nissan pergunta à mãe o que vão falar pro pai. Barra diz que não sabe, que vai ter que pensar. Nesse momento, Sarp aparece no jardim. Doruk vai correndo pro colo do pai e diz que precisa falar uma coisa para ele. Barra e Nissan ficam apreensivas. Doruk diz ao pai que não pode dormir com ele essa noite. Sarp pergunta por quê. Doruk diz que é porque vão brincar no quarto e sorri para a mãe. Barra fica aliviada, sorri e pisca para ele. Munir diz a Swat que o Razin disse para ele que eles precisam terminar com a guerra entre as 2 famílias. Swat pergunta o que ele disse. Munir diz que não disse nada antes de falar com ele. Mas Swat conhece o seu irmão tão bem quanto ele e acha que não é uma boa coisa ele querer fazer as pazes tão de repente desse jeito. Swat manda Munir pedir um tempo para que ele possa pensar sobre o assunto. Swat liga para Sirin, dizendo que quer saber se ela tá bem. Sirin diz que é óbvio que não tá. A fizeram trabalhar num lugar horrível, ela não tem tempo de fazer mais nada. Swat diz que vão dar um jeito nisso. Sirin chega em casa e, surpresas ao se verem, ela e Edil dizem ao mesmo tempo, não acredito. Mais tarde, Enver pergunta a Tice onde que a Sirin e a Edil se conheceram. Enver diz que não entendeu nada, que a Sirin disse que ela era louca e se trancou. A Tice diz que a Sirin foi ao café ontem, que sabia que ela ia, mas esqueceu de avisar que eles iam estar no cemitério. Foi lá que ela conheceu a Edil e elas tiveram uma discussão muito feia. A Tice garante que Edil não é um anjo e diz que acha que o seu Henry queria se livrar dela, por isso gostou da ideia. Enver diz, tá bom, tudo bem, deixa elas 2 se matarem, quem sabe alguém aprenda a lição. A Tice pergunta por que ele chegou tão tarde em casa, o que estava fazendo. Enver diz que esqueceu de falar que arrumou um emprego, mas mente que está trabalhando em uma clínica como assistente. A Tice diz que fica feliz por ele, mas que espera que não seja trabalho que se canse, pois ficou preocupada com o coração dele. Enver diz que ficou sentado o dia inteiro. Nissan e Doruk vão dar boa noite para o pai. Sarp pergunta se não pode brincar com eles também.
Nissan diz que não, que é uma brincadeira para 3. Sarp pergunta como que chama a brincadeira. Doruk diz que ela não sabe, é segredo. Eles beijam o pai. Doruk beija e abraça Piril também, e eles vão pro quarto. Sarp diz a Piril que a Nissan não gosta dela se aproximando assim do Doruk, que sente que a mãe dela tá sendo traída com isso. Piril diz que não fez nada demais, que o Doruk lhe deu um abraço e pergunta se devia ter se afastado. Sarp diz que não pediu para ela fazer isso, só que ela tome mais cuidado. Nissan e Doruk discutem. Ele diz que hoje não fez nada de errado. Nissan diz, você fez, beijou aquela mulher. Barra diz, Nissan, pra que falar assim? Como aquela mulher? Ela é a sua tia Piril, a mãe dos seus irmãos. Que grosseria. Agora deita na cama. Tenta esquecer a tia Piril. Vamos pra nossa brincadeira. Doruk fica muito animado e Barra pede pra Nissan falar com o irmão. Barra coloca os dois para dormirem e diz que vai acordá-los quando for a hora de brincarem. Durante o jantar, Enver conversa com Edil sobre o trabalho dela. Edil diz que não trabalha mais no café. Sirin dá um sorrisinho e pergunta por que demitiram ela. Edil diz, porque eu discuti que nem uma louca. Sirin diz, isso acontece. Barra desce com muito cuidado, se certifica de que Sarp está dormindo e envia uma mensagem para Arif dizendo, estão dormindo, logo a gente vai sair. E imediatamente, Arif sai do hotel. Barra diz para Nissan levantar que já vão. Chama Doruk e diz que eles precisam brincar. Doruk pergunta se vai ser uma brincadeira muito divertida. Barra diz que sim, mas ele vai ter que ficar muito quietinho. Barra coloca os agasalhos neles e eles saem devagarinho do quarto. Arif chega e fica no carro, bem próximo da casa, esperando por eles. Barra, Nissan e Doruk saem da sala e entram na lavanderia para saírem da casa sem serem vistos pelos seguranças. Nissan diz a Doruk que vão fazer uma surpresa pro papai. Se eles conseguirem chegar no carro sem ninguém perceber, eles ganham o jogo. E para ele lembrar que não pode fazer nenhum barulho. Barra abre a porta, vê que não tem nenhum segurança ali e diz aos filhos. Tá bom, essa vai ser a parte mais difícil. A gente corre até lá, até chegar onde fica o muro. Quando a gente tiver conseguido chegar lá, vocês correm pra rua. E lembrem que a gente precisa entrar logo no carro, tá bom? Entendido? Os 3 começam a correr e chegam até Arif. Quando estão a ponto de entrar no carro, Sarp aparece, gritando por Barra. Os seguranças se aproximam de Sarp. Barra, Nissan, Doruk e Arif ficam parados olhando para eles. Barra diz a Arif que tem que resolver isso e pede para ele não fazer nada para provocar. Doruk vai correndo até o pai, dizendo que estavam brincando, fazendo uma surpresa para ele. Barra vai atrás do filho e diz, Sarp, por favor. Sarp diz, o Doruk fica comigo. Entrega ele para um dos seguranças e diz a Barra, você não vai para lugar nenhum e muito menos com um desconhecido a essa hora da noite. Furioso, Arif vai se aproximando de Sarp. Os seguranças apontam as armas para ele. Desesperada, Barra diz, não, o que vocês estão fazendo? Sarp, as crianças estão aqui, por favor. Sarp faz sinal para os seguranças abaixarem as armas. Nissan fica muito assustada. Sarp manda o segurança levar Doruk para dentro e rápido. Barra diz, por favor, Sarp, não faz isso. A gente quer ir embora. Por favor, Sarp, me escuta. Eu vou te explicar tudo, mas por favor, deixa a gente voltar. Sarp não dá a mínima pro pedido dela. Pega a Nissan e a entrega para outro segurança. Nissan diz que não quer ficar mais ali. Barra diz à filha que vai ficar tudo bem. Sarp manda o segurança levar a Nissan para casa. Barra diz a Sarp que só quer ir embora. Sarp diz, tá bom, quer ir embora? Anda, pode ir embora. Vai, Barra. Barra diz, as crianças não podem ficar aqui com você. Elas vão ficar comigo. Sarp diz, desculpa, mas as crianças não podem ir. Barra diz, eles precisam ficar sempre junto comigo. São meus filhos. Entende que eles são os meus filhos? Sarp diz, é mesmo? Eles são só seus filhos, não é mesmo? Barra diz, exatamente. Sarp diz, então eles são só seus filhos, não é? Eles não são a minha família, não é? Porque não sou o pai deles, não é isso? Então eu não sou ninguém, não é isso? Arif grita, ei, espera, não fala assim com ela. Os seguranças ameaçam ir para cima de Arif. Barra manda eles pararem,
pergunta o que estão fazendo e pede para Sarp pensar direito. Sarp manda os seguranças irem para casa e avança sobre Arif, perguntando o que ele tem na cabeça, quem pensa que é, quem é ele. Bahá manda Sarp soltar Arif. Arif diz: todos me conhecem, sabe onde eu trabalho, eu não preciso me esconder, mas eu queria saber quem você é antes de te dar um soco. Sarp diz que se ele não for embora dali agora, vai matá-lo. Bahá implora para Sarp parar. Arif diz: tenta, eu quero ver, mas você não me mataria, não é? Eles é quem iam cuidar disso. Aí Elis morreu por sua causa. Sarp empurra ele e diz: eu não tive nada a ver com isso, a culpa disso não foi minha. Bahá manda eles ficarem quietos, diz que ninguém vai se matar ali e eles têm que se acalmarem. Sarp diz: não se mete, Bahá. Bahá diz: você não quer que eu me envolva? Como que não vou me envolver? Os meus filhos estão presos nessa casa, eu vou me envolver. Arif diz para Bahá entrar, enquanto ele cuida daquele cara. Sarp avança sobre Arif novamente, perguntando quem ele pensa que é para ameaçá-lo, quem é ele para levar a sua família. Arif diz: você disse a sua família? Foi isso que disse? Você não tem vergonha depois do que fez? Deixou os 3 de lado para ficar com a mulher cheia da grana. Sarp pergunta de onde foi que ele tirou essa ideia e diz que nunca abandonaria sua família nessa vida. Bahá diz para eles pararem, que as crianças estão em casa e vão escutar tudo. Sarp manda Arif ir embora ou não vai se controlar. Arif diz: eu só não te dou uma surra porque a Bahá tá aqui. Bahá diz: Arif, você precisa ir embora, por favor. Deixa que eu resolvo, tá bom? Arif diz que não, porque ela vai embora com ele. Descontrolado, Sarp parte para cima de Arif de novo e diz: quem é você para ficar com ela? Você quer se aproveitar dela, é isso? Arif diz: é você que quer se aproveitar, você que quer. Onde é que você estava, hein? Onde você se escondeu esses anos todos? Bahá separa eles novamente. Diz que as crianças estão na casa sem entender o que está acontecendo e ela não pode ir lá porque eles não param de brigar. Bahá pede que, por favor, Arif vá embora e o acompanhe até o carro. Sarp diz: Bahá, entra logo na casa. E você, vai embora e nem pense em pedir ajuda para a polícia ou algo do tipo. Se inventar de fazer isso, vai colocar a segurança de todos aqui em risco. Você entendeu? Bahá diz: Arif, por favor. Arif diz: tá bom, mas entra logo para não ficar doente. Sarp diz: por que você se importa tanto com a minha esposa? Por quê? E vai caminhando em direção a ele. Mas nesse instante, Piril chama por Sarp. Bahá olha para Arif e diz: anda. Então, Arif entra no carro e vai embora. Bahá vai voltando para casa. Sarp a puxa pelo braço e diz: você pretendia mesmo sair da casa? Você queria mesmo fugir e levar as crianças com você? Bahá manda ele soltá-la. Sarp volta a segurar ela com possessividade e diz: Bahá, você ficou maluca? Você quer ir embora com um completo estranho? Você não conhece ele, você não sabe quem ele é. Bahá se solta e furiosa diz: o único completo estranho aqui é você, porque eu não te reconheço. Você virou outra pessoa e eu não sei quem é, mas o Arif eu conheço. Ele só queria ajudar. Bahá se afasta e passa por Piril, que está ali parada presenciando toda a discussão entre eles. Sarp grita: me diz se você sai com esse homem. Você sai com esse homem? Bahá se vira e grita mais alto: não te interessa. Não interessa. E volta para casa para ver os filhos. Sarp vai atrás dela. Bahá diz que Nissan e Doruk não precisam se preocupar. Sarp entra na casa falando alto para Bahá que quer uma explicação. Nissan e Doruk olham para ele muito assustados. Sarp diz para Bahá lhe dizer o que está acontecendo. Bahá diz que vai levar as crianças para o quarto. Nissan pergunta por Arif para onde ele foi. Bahá diz que ele foi para casa. Sarp pergunta se os filhos não vão lhe dar boa noite. Nissan e Doruk não querem, mas Bahá diz para eles irem. Depois Sarp diz: eu quero que me ajudem. Se a mãe de vocês tentar ir embora de novo dessa casa, eu quero que vocês me contem. Tá bom, meus anjos? Que nojo desse maldito Sarp, esse troço ruim merece uma sirim mesmo na vida dele. Vou jogar esse capeta no mar, mas pra assumir mesmo de vez dessa vez. Doruk diz que estavam brincando e ele não podia saber. Foi só uma brincadeira. Sarp diz: então não brinquem mais disso, tá bom, Doruk? Piril
bate na porta. Sarp abre e pede desculpa. Piril diz: desculpa por quê? Porque você esqueceu que eu estava lá fora? Por que foi? Porque a Bahá tentou ir embora e você não deixou porque gosta dela? Nissan e Doruk dormem. Bahá vai para o banheiro. Liga para Arif e pergunta se está tudo bem com ele. Arif diz que está tudo bem e pergunta com ela. Bahá diz que estão bem, para ele não se preocupar, mas só quer saber se aqueles homens não foram atrás dele. Arif diz que não, que ninguém está o seguindo. Bahá diz: você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Por favor, toma cuidado e não precisa se preocupar. Arif diz: eu não consigo evitar, Bahá. Eu tive que te deixar outra vez. Sempre penso em você, porque tenho saudades. Bahá chora e diz: eu sei, mas você não precisa ficar preocupado, porque eu pretendo sair daqui. Eu prometo. Paciência que em breve eu volto para casa. Por favor, não fala nada para a polícia, só enquanto a gente estiver aqui. Eles podem ter gente trabalhando na polícia, nunca se sabe. Arif, por favor, eu te imploro, toma muito cuidado, tá bom? Sério, você tem que se cuidar. Sozinho na sala, Sarp, abobado, lesado, nojento, chora muito. No dia seguinte, pela manhã, Sarp manda Leila avisar Bahá que vão tomar café lá fora, que ele teve a ideia de todo mundo comer dentro do carro e disse que as crianças iriam gostar. Sarp se aproxima perguntando se Leila já está com as crianças. Bahá diz que não, porque eles ainda estão dormindo e quando acordarem vão tomar o café dentro de casa. Sarp não permite que ela feche a porta do quarto e entra chamando os filhos. Sarp diz que fizeram um piquenique surpresa para eles e pergunta se eles estão prontos para tomarem café da manhã e assistirem desenho o tempo que quiserem. Doruk fica muito feliz e enche o pai de beijos. Nissan pergunta à mãe se podem sair. Bahá diz que se eles quiserem não tem problema. Antipático, Sarp diz que os filhos não precisam perguntar para a mãe quando forem fazer alguma coisa com ele, porque é pai deles. Ele também pode dar permissão para eles e pergunta se eles entenderam. Bahá diz: tá certo, é verdade, porque eles sempre me perguntam. Como você não passou muito tempo com a gente, eles não têm certeza, então me pedem permissão. Isso é normal. Sarp diz: mas agora eu tô aqui, não tô? Bahá engole a raiva por um momento e pede para os filhos irem lavar o rosto. Ela coloca eles no banheiro, fecha a porta e diz a Sarp: o que você tem na cabeça? Pode me explicar o que está fazendo? Sarp diz: é que eu não consegui dormir ontem, eu fiquei acordado até amanhecer. Bahá diz: eu sinto muito mesmo, que pena, me diz por quê? Sarp diz: eu fiquei acordado tentando descobrir o que a minha esposa estava fazendo com o dono daquele café. Bahá diz: não é mais da sua conta, agora você é casado com outra mulher. Além disso, tem outros 2 filhos com ela. Sarp diz: enquanto as crianças tomarem o café da manhã lá fora, nós 2 vamos conversar e você vai me contar tudo o que está acontecendo, entendeu? Nesse momento, eles escutam Piril chamando por ele. Bahá olha para ele e diz: essa é a sua mulher. Sarp diz: mas você é minha esposa. E sai do quarto dela. Piril diz a Sarp: eu acho que não devia perguntar o que você estava fazendo no quarto da Bahá uma hora dessa, né? Sarp diz que é melhor e pede para ela ficar com as crianças enquanto eles estiverem tomando café, porque a Bahá e ele têm muitas coisas importantes para conversar. Piril diz que ontem entendeu a reação dele de quando viu o namorado da Bahá, que ele está com problemas para controlar os ciúmes. Sarp diz: chega, por favor. Piril diz: eu não estou inventando, foi o que aconteceu ontem. Pensar que a Bahá te esqueceu e está com outro está enlouquecendo você. Irritado, Sarp diz: vai pro carro. Piril diz: eu acho que você está pensando no tipo de relação que eles 2 têm. Pensando se os 2 já ficaram juntos, se eles se beijam. Furioso, Sarp diz: Piril! Ela continua: ou talvez você esteja pensando em coisas mais simples e cotidianas. Talvez você esteja começando a pensar nas coisas que podem acontecer agora. Eu só tô falando porque aconteceu isso comigo e com o tempo vai sentir que tá enlouquecendo. Não vai saber o que fazer e no fim das contas vai se dar por vencido. Sirin se irrita com Edil por demorar muito no banheiro e depois por ver que ela está usando uma blusa dela. A Tice diz que Edil não tinha nada para colocar porque deixou tudo na casa do seu Henry e por isso pediu para emprestar alguma coisa. Sarp diz a Nissan e Doruk que o Ali e o Omé estão esperando eles no carro e que ele e a mãe deles têm que conversar sozinhos. Piril entra e Sarp pergunta o que foi.
Piril diz que esqueceu uma coisa, mas não vai ficar ali. Ele não precisa se preocupar com isso. Piril abre a porta da cozinha que dá para o jardim e sai da casa. Sarp vê ela saindo e logo em seguida vai conversar com Bahá. Bahá diz: "E aí, o que você quer me falar?" Sarp diz: "Quem é o Arif? Você tá namorando com ele?" Bahá diz: "A gente já não tinha falado disso?" Sarp diz: "E vai falar de novo, não vamos deixar nenhum assunto pendente." Bahá diz: "Você acha mesmo que tem o direito de perguntar uma coisa dessas? Não acha que está se intrometendo no que..." Sarp não deixa ela terminar de falar e diz: "Bahá, o que foi? Você quer me deixar maluco?" Bahá diz: "Não é tão fácil ficar louco, sabia? Quer um exemplo? Quando eu achei que você tivesse morrido, eu não fiquei louca. Aí você voltou à vida. Eu também não fiquei louca. Sabe quando não fiquei louca? Quando descobri que você tinha esposa. Não fiquei louca. Descobri que você tinha 2 filhos pequenos com ela e não fiquei louca. A Sirin sabia muito antes de me levarem para o hospital e nem assim eu fiquei louca. Sem contar que a minha melhor amiga morreu por sua causa. E não, eu não fiquei louca. 2 órfãos e isso não me deixou louca. Então não se preocupa com isso, tá? Se eu passei por tudo isso e ainda assim não fiquei louca, quer dizer que é muito difícil ficar louco, como você disse." Sarp diz: "Você tem razão. Tá bom. Tá bom. Senta. Deixa que eu falo primeiro. Eu conto. Conto o que aconteceu naquela noite horrível e o que aconteceu depois." Bahá diz: "Mas eu quero saber a verdade. Combinado?" Sarp diz: "É claro, vai ser sem mentira. O que acha que eu esconderia de você?" Sarp conta que foi ver a mãe e o padrasto dela, porque queria reaproximar ela e a mãe, e jura que não sabia que ela tinha uma meia-irmã. Sarp diz que Sirin se aproximou dele como uma moça inocente e foi educado porque ela parecia ser uma boa pessoa, foi só isso. Sarp diz: "Eu via ela como uma menina e fui muito gentil com ela, mas eu nunca percebi que ela me amava e isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas assim que eu entendi quais eram as intenções dela, eu me afastei. Eu deixei bem claro para ela que era casado e que eu te amava. Eu não tinha noção do nível de obsessão dela até que ela me seguiu depois que eu saí da sua mãe." Bahá diz: "Tá bom, eu quero que você me fale o que você fez para encontrar ela, porque ninguém sabia onde a Sirin estava. E aí, para você foi muito fácil achar a Sirin e convencer ela a ir para o hospital e fazer o transplante de medula. Como você fez isso?" Sarp diz: "A Piril encontrou. A Sirin estava na casa do pai dela, então ela foi junto comigo para eu poder entrar nessa casa." Bahá diz: "Então a Piril já me salvou 2 vezes. Isso é verdade mesmo, não é?" Sarp diz: "Como você pôde pensar que eu tinha uma relação com a Sirin? Que eu estava vendo ela? Ainda mais depois do que ela fez naquela noite. Ela destruiu a minha vida sem nenhuma piedade." Bahá pergunta em que noite. Sarp diz: "Na noite que eu caí da balsa." Surpresa, Bahá diz: "Você caiu? A polícia disse que você assediou alguém. A Sirin te culpou? Te incriminou?" Sarp confirma que sim. Bahá fica chocado e diz: "É claro, como eu não pensei. A verdade estava bem na minha frente todos esses anos. Sabe, olha, eu nunca acreditei no que a polícia me disse. Eu disse que você nunca faria isso, que era impossível. Não era você. Acho que eu sou muito burra mesmo. Como eu não pensei nisso, eu devia ter imaginado. Que droga. A sua mãe ficou sabendo disso? Hã?" Sarp diz que a mãe soube depois. Bahá diz: "Como ela fez isso? A minha própria irmã acusou meu marido de assédio e fez outras pessoas atacarem ele, jogarem da balsa e pensarem que tivesse morrido. E ela seguiu em frente com a vida dela como se nada tivesse acontecido. Que tipo de pessoa ela é?" Sarp diz que o problema é que a Sirin falou muito mais e conta que ela falou para o homem que ele mandou procurá-los que eles tinham morrido. Sarp diz que o homem que ele mandou parou de procurar quando a irmã dela disse que eles tinham morrido. Bahá diz que não entende a maldade da Sirin. Pergunta como ela pôde falar isso e por que quis fazer tanto mal assim para eles. Sarp diz que não sabe por que ela fez isso e que acha que a maldade dela não tem limites. Bahá diz: "Que bom que ela não tá aqui. Eu sinto tanto ódio que tenho vontade de fazer ela sofrer. Ela precisa pagar por separar a gente e por tudo que fez a gente passar. Inclusive por tudo que a gente suportou. Ela prejudicou 2 inocentes. Os nossos filhos precisavam de você. Fez muita falta. A Sirin tem que pagar por isso." Sarp diz: "O que vai acontecer agora é o que mais importa. Se a Sirin vai pagar pela dor que ela causou
ou se vai ser a pessoa mais feliz do mundo, isso não interessa, mas a gente sim. Bahá, eu só quero saber como é que vai ser, o que você vai fazer, o que a gente faz com todo esse amor que eu ainda sinto por você. Nesse momento, alguém bate na porta e Bahá não diz nada. Sarp vai abrir e Piriu pergunta de quanto tempo eles ainda precisam para conversar. Sarp diz que eles acabaram de começar e ela sabe quanto aquela conversa era necessária. Piriu diz que se ele quiser, pode levar as crianças para uma fazenda que viu no outro dia e leva os seguranças com eles. Assim ele e a Bahá podem continuar a conversa. Sarp concorda. Volta para a sala, senta ao lado de Bahá e diz: sobre o que a gente falou? Bahá diz: espera. Por favor, vamos ficar quietos por 5 minutos. Paciência, eu não estou muito bem. Piriu manda Leila levar as crianças para a fazenda que cria cachorros e diz que os seguranças vão com eles. Leila sai com as crianças. Piriu entra na casa pela porta da cozinha e fica escondida, vendo Sarp e Bahá. Henry pergunta a Tice se deu tudo certo com Edil. A Tice diz: sim. Eu acho que ela é meiga e comportada. Henry diz que a Edil pode até ser uma moça meiga, mas cresceu num ambiente violento e pode dar problemas. Henry contrata a Tice para trabalhar com ele definitivamente. Diz que vai levar as coisas da Edil na casa dela e mais tarde eles conversam sobre os detalhes. Sarp diz a Bahá que depois que caiu percebeu que não estava machucado e então pensou em começar a nadar. Estava com muito frio e depois de um tempo começou a congelar, até que parou de sentir as pernas. E quando acordou, estava no barco da Piriu. Bahá diz: aí eles te levaram para a casa da Piriu. Eu sei porque o Enver me contou. Você matou um homem, o noivo dela. Sarp diz que é verdade, que matou o ex-noivo da Piriu. Piriu está sentada no chão quietinha, escutando a conversa deles. Sarp diz que o ex-noivo da Piriu era filho do homem que está o perseguindo e conta em detalhes como aconteceu a morte de Mert. Diz que foi um acidente, que não queria matá-lo e depois disso, o segurança dele atirou nele. Sarp diz: mas o que aconteceu naquela noite, a pior da minha vida, foi desgraça atrás de desgraça, como se eu tivesse condenado. Eu não podia escapar do meu destino. Eu estava amaldiçoado. Ele disse que estava muito mal, ficou inconsciente por um tempo, por várias semanas, e quando recuperou a consciência, estavam na Grécia. Cuidaram dele, salvaram a sua vida. Sarp continua: eu queria entrar em contato com você, mas pediram para eu não fazer isso. Eles não queriam que ninguém me reconhecesse, mas aí tinham publicado uma notícia. Os homens do Nezir falaram que não encontraram meu corpo, e como não tinham provas, pensaram que eu não estava morto. E por isso eles perseguiram você por um tempo. Te observavam para ver como que você estava. O SWAT queria que eles te vissem sofrendo por ter perdido seu marido para sempre. Só desse jeito o Nezir ia acreditar que eu tinha morrido de verdade. Bahá diz: por isso você desapareceu. Fingiu a sua morte para poder se salvar. Deixou o Doruk no meu ventre e a Nissan nos meus braços. Eu fiquei sozinha sem ninguém em quem confiar, além de estar sem dinheiro. Sarp diz: Bahá, a ideia não era essa. O plano era você pensar que eu tinha morrido. Bahá diz: mas por quê? Você podia ter vindo me contar o que estava acontecendo ou poderia ter fingido. Você tem ideia de como eu sofri? Claro que não tem. Como poderia ter? Não teria como. Não tem palavra para explicar a dor da sua morte. Eu não sabia se ia poder continuar, porque aquela dor era pior que a própria morte. Eu nunca teria tido coragem de te machucar desse jeito, mas você fez isso comigo. Você teve coragem de me machucar desse jeito. Porque você me fez pensar que você tinha morrido. Você nunca pensou em como eu ia sofrer? Você me abandonou e desapareceu, Sarp. Você fez um mal que não tem ideia. Ela dá as costas para ele, chorando. Sarp se aproxima dela e diz: meu amor, minha Bahá, a abraça e continua. Meu amor, eu te amo. Bahá chora no peito dele. Piriu chora desolada ao ver eles tão próximos. Sarp diz a Bahá: meu amor, eles não podiam ter dúvidas. A gente não podia cometer nenhum erro. Qualquer movimento, eles podiam pensar que você teria recebido alguma mensagem minha. Foi só por isso que eu não te procurei antes, meu amor. Por favor. Bahá diz: não encosta em mim, não me abraça. Eu não te culpo, mas as suas ações nos separaram. Sarp diz:
Barra, eu já entendi que cometi um erro, mas naquela época eu estava com muito medo de que acontecesse alguma coisa com você. Eu fiquei na cama, sem me mexer, inconsciente por vários meses. Tem muita coisa que eu não lembro, entende? Eu não tinha forças para me levantar. Espero que tenha entendido isso. Barra diz, mas não me procurou depois. Não me procurou. Por 4 anos. Por 4 anos pensei que estivesse morto. Nesses anos eu sempre ia para a beira do mar para te esperar. Sarp diz, o Muni não te encontrava. Já tinha passado 3 meses. Ele estava te procurando, mas você tinha desaparecido. Barra diz, não tinha dinheiro para aluguel, então me mudei. Tinha acabado de dar à luz e estava sem dinheiro. Pedi dinheiro emprestado para os meus amigos enquanto procurava emprego para sobreviver. O seu patrão me disse que você pegou o dinheiro da rescisão alguns dias antes daquilo. Eu estava surpresa, não sabia por que tinha feito isso. Ele me disse que você ia investir na bolsa de valores. Sarp diz, eu pensava que podia te dar uma vida melhor se eu ficasse rico. Barra diz, você morreu e fiquei desamparada, sem um centavo no bolso, sem nada. A Sirin disse que eu estava morta. Eu não consigo entender bem isso. Mas me diz uma coisa. Como você pode amar alguém e em tão pouco tempo? Sério? Como se apaixonou assim por outra pessoa? Sarp diz. Amor, o que nós temos não é amor, Barra. Barra diz. Não é amor? Se não é amor, por que vocês são casados e têm 2 filhos gêmeos? Quanto tempo passou entre terem falado para você que a gente tinha morrido e a Piril ter ficado grávida? Pelas minhas contas, foi 1 ano. Sarp diz, mas eu nunca amei a Piril, Barra, nunca. Nós 2 somos só amigos. O destino nos uniu e acabamos nos apoiando, mas é só isso. Nessa hora, Piril pega um frasco de remédios no bolso e toma alguns comprimidos. Barra diz, quer dizer que vocês 2 só ficaram juntos para se apoiarem, nada mais, entendi. Barra vai para a cozinha dizendo que precisa tomar alguma coisa. Piril se esconde, mas esquece o frasco de remédios no chão. Barra o vê e o pega. Barra não vê Piril, coloca o frasco de remédios em cima da bancada e Sarp entra atrás dela. Sarp diz a Barra, senti tanta sua falta, da sua pele, do seu cheiro, senti muita sua falta. Barra se vira, olha bem na cara dele e diz, agora eu não me importo mais com isso. Sarp pega ela de surpresa ao beijá-la. Barra se afasta e diz para ele parar e não fazer mais isso. Piril chora, tentando não fazer barulho para não ser pega. Sarp diz, você ainda se lembra de tudo que nós vivemos, de tudo que a gente sentia, você lembra? Barra tira a mão dele do rosto dela e diz, não tanto quanto das noites que eu dormi com fome. E volta para a sala. Sarp diz, eu não consigo me lembrar da noite em que a Piril engravidou. Os 2 estavam muito bêbados. Eu sei que soa muito estranho ouvir tudo isso, mas ela sempre foi muito boa e compreensiva comigo. Por que você reluta tanto em tentar entender isso? Barra diz, então quer dizer que vocês 2 só ficaram amigos, certo? Que não aconteceu mais nada depois que ela ficou grávida. Ainda mais depois daquela noite que vocês 2 continuaram só amigos, né? Que foi? É isso ou não é? Sarp diz, não, eu pensei que você tivesse morrido. Barra diz, eu também pensei que você tivesse morrido, mas eu não me joguei nos braços de ninguém logo na sequência. Sarp diz, ah não? E aquele Arif? Você não estava com ele? Ele não é nada seu? Barra diz, não, ele não é. Nós não somos nada. Sarp fica alegrinho e diz, é sério? Não tem nada mesmo? Fala, então isso é verdade? Me diz. Barra diz, eu disse que não tem nada. Não que eu não gosto dele. A alegria de Sarp acaba na hora. E muito irritadinho ele diz, você tá mentindo para me provocar, Barra. Não existe nada entre vocês 2 e eu sei muito bem disso. E agora eu tô aqui, e você é minha esposa e não vai para lugar nenhum, você entendeu? Nesse momento, Piril grita descontrolada, eu não aguento mais, chega, eu não aguento mais, chega. Ela quebra várias coisas e Sarp tenta controlá-la. Barra fica assustada ao ver o estado de Piril. Sarp pergunta o que ela tá fazendo ali e por que não tá com os meninos. Piril diz que queria escutar o que eles iam conversar. Queria saber o que ele ia falar para ela e agora escutou tudo o que precisava ouvir. Sarp diz, não foi nada que você já não soubesse. Eu sempre amei a Barra, mesmo quando ficamos juntos. Eu nunca tirei a Barra da cabeça, você sabia disso. Piril olha para a Barra e diz, você acredita nisso? Você também acha que ele não gosta de mim? Barra diz, isso não é da minha conta. Piril diz,
Não é da sua conta? Pois eu acho que é. Tudo bem, eu até admito que não me amou no começo, mas aos poucos a gente se aproximou e depois nós ficamos muito bem juntos por um tempo. Sarp diz que é melhor ela parar com esse absurdo. Piril diz, por quê? É verdade, a nossa relação estava indo muito bem até a Bahá aparecer na nossa vida. Bahá diz, vocês vão se resolver. Piril diz que não vai mais ser o que era e que também está morrendo de raiva por todas essas coisas que ele acabou de falar para ela. Piril continua. Eu te amo e te entreguei a minha vida e você só sabe me tratar como lixo, como um peso. Você me magoou demais, mesmo sabendo de tudo que eu já sacrifiquei por você, para agora me trocar por uma mulher que gosta de outra pessoa. Piril vai pro quarto e Bahá diz a Sarp. A nossa conversa também acabou. Sarp cretino diz. Você que sabe. Eu vou ficar com as crianças, tá bom? Porque se eu ficar aqui, eu vou te machucar e eu não quero isso. Mas eu quero que você saiba que não acabou. Nezir pergunta a Razin se aquele assunto com Munir ainda vai incomodá-lo. Razin diz que não, que falou com ele. E amanhã à noite ele vai até a sua casa. Razin pergunta onde Nezir quer que ele termine o trabalho. Nezir diz para ele ir para lá, que quer que seja na sua frente. Razin diz a Nezir que descobriram um hotel onde a dona Piril esteve e que informaram que um homem parecido, o Sarp, também estava lá com ela. E as coisas deles continuam lá. Munir diz a Suat que não vai sozinho para a casa do Razin. Os seus homens vai estar o esperando. Sarp chega à fazenda e convence Nissan e Doruk a brincar com os gêmeos. Piril começa a passar mal depois de ter tomado os comprimidos. Bahá arruma a cozinha. Encontra o frasco de remédios vazio. Se lembra de que quando o pegou no chão ele estava cheio e desesperada vai atrás de Piril. Bahá encontra Piril inconsciente. Acorda ela e diz que ela precisa vomitar. Piril diz que não quer. Bahá faz ela levantar e a leva para o banheiro. Piril diz que não quer vomitar, quer morrer. Bahá diz, não fale essa besteira, você não pode morrer. Agora você tem que pensar nos seus filhos, tá? Então não perde mais tempo e coloca tudo para fora. Anda logo, vai, anda. Sirin encontra o pai na rua com várias sacolas e pergunta o que ele está fazendo por ali. Enver está indo fazer uma entrega, mas diz a Sirin que surgiu um imprevisto na clínica. O chefe fechou mais cedo, aí ele foi para lá para comprar algumas coisas para casa. Sirin diz que vai ajudar ele com as sacolas. Enver diz para ela deixar ir para casa, que ele ainda vai dar uma olhada nas coisas. Sirin diz que ele sabe que não pode levar peso, mas tá bom, ela vai contar tudo para a mãe e o chama de velho teimoso. Bahá diz a Piril que acha melhor ela ir para o hospital, que é melhor examinarem para ver se não precisa fazer uma lavagem ou outra coisa. Piril diz, eu não vou, não quero ir. Bahá, muito obrigada. Bahá diz, nunca mais esqueça os seus filhos, por favor. Eles são crianças tão lindas, não esqueça disso. Não pode abandonar os dois porque tá triste. Piril diz, é sério? Não posso mesmo? E o que eu faço com essa dor que eu sinto? Bahá diz, aprende a lidar. Não é uma tarefa fácil, mas você aprende. Piril diz, mas eu não quero fazer isso. Bahá diz, mas você não tem nenhuma outra opção. A vida é assim. Bahá coloca Piril na cama, a cobre e pergunta se ela quer alguma coisa. Piril diz, eu queria estar no seu lugar agora. Bahá diz, ninguém gostaria de estar no meu lugar. Eu vou sair, se precisar de alguma coisa me chama. Sarp volta para casa com as crianças. Felizes, Nissan e Doruk contam para a mãe como foi o passeio. Bahá conta para Sarp que Piril tomou uns remédios e diz que acha bom levar ela para o hospital. Sarp fica preocupada e pergunta como que ela tá. Bahá diz que ela tá bem, mas acha bom um médico examiná-la. Sarp vai ver Piril. Bahá diz a Leila que não acha bom a Piril ficar sozinha e pede para ela ficar perto dela quando ela sair do quarto, que assim vai ficar mais tranquila. Sarp senta ao lado de Piril na cama, mas não diz nada, fica só olhando para ela. Sirin chega em casa, encontra Edil escutando música com volume muito alto e as duas começam a bater boca. Elas são interrompidas porque nesse momento alguém bate na porta. Sirin vai abrir e fica surpresa ao ver Henry com a mãe. Ati se apresenta os dois. Encantado, Henry diz, como vai? Muito prazer. Sirin diz que ficou surpresa com ele ali. Ati se pergunta se eles já se conheciam. Sirin conta como conheceu, mas diz que não sabia que ele era o Sr. Henry.
Sirin diz: você não quer entrar um pouco? Vamos tomar alguma coisa? Henry entra e Edil agradece ele por levar as coisas dela. Enver compra algumas coisas para quando chegar em casa, a Tice não desconfiar de nada. Sirin vê a aliança no dedo de Henry quando está servindo chá e doce para ele, que a mãe fez, e chama ele de senhor. Henry diz que ela não precisa chamar ele de senhor. Quando estão sozinhas na cozinha, Sirin pergunta à mãe se Henry é casado. A Tice diz para ela que a esposa dele faleceu da mesma doença que a irmã dela. Sirin gosta de saber que ele é viúvo. Henry pergunta se a Tice não quer preparar aquele doce para vender no café dele. Sirin diz: eu acho muito legal e eu posso ajudar a minha mãe. Eu também sei preparar a receita. Henry fica olhando para Sirin com certo interesse e diz: que bom, eu acho ótimo. A Tice percebe o clima entre eles. Mais tarde, a Tice diz a Envy que pode estar imaginando coisas, mas tem a impressão de que o Henry gosta da Sirin. Envy pergunta de onde foi que ela tirou essa ideia. A Tice diz: esquece, eu posso ter imaginado. Tudo que eu quero é que ela se esqueça daquele SWAT. Vai ver, por isso eu pensei essas coisas. Enver diz que talvez ela não esteja tão errada. A Tice diz: você viu como ele ficou na hora do chá? No dia seguinte, Piril levanta muito deprimida. Leila diz que ela precisa comer ou vai ficar doente. Piril diz que é bom que isso aconteça, que tomara que fique doente e morra, que a Barra pode cuidar dos filhos dela e todos vão viver felizes. Sarp pergunta a Leila como que tá Piril. Leila diz que ela não está bem, que desceu para ver as crianças, mas disse que não vai comer e vai ficar deitada no quarto dela. Sarp diz que vai ficar com os gêmeos e sai deixando o celular no sofá. Leila pega o celular dele, vai pro banheiro, liga para a SWAT e conta que Piril tentou acabar com a própria vida. SWAT manda Munir preparar todo mundo que vão buscar sua filha. Munir diz que o Sarp falou que não era para ele aparecer mais lá. SWAT diz: não importa o que o Sarp falou ou deixou de falar, eu estou te falando que vamos buscar a minha filha e é ponto final. Munir diz que precisa de um tempo para reunir a equipe e sai. Munir liga para Razin e diz que precisa cancelar o compromisso deles hoje porque surgiu uma emergência. Henry convida Seida para jantar. Surpresa, ela diz: você quer me levar para jantar assim com essa roupa? Henry diz que isso não é importante e assim eles conversam sobre esses anos. Depois, Henry diz a Tice que chamou a Seida para jantar e ficou pensando em apresentar um amigo para ela. A Tice pergunta quem é ele. Henry diz que é um grande amigo dele e ela não precisa se preocupar. Uma senhora entra na loja de tecidos, querendo um tecido para fazer um cobertor para bebê. Sirin diz à senhora: é um tecido bonito. A minha mãe também comprou esse pano esses dias para fazer uma manta e todo mundo gostou. E com os retalhos ela acendeu a churrasqueira. É um tecido bem inflamável, mas eu não fazia ideia. A mulher diz: nossa, é sério? É um tecido que queima fácil? Sirin diz: isso mesmo. Enfim, mesmo com o bebê longe do fogo, quantos metros a senhora quer? Só me falar. Dunda volta para a loja e diz: oi, Susana, você tá aqui? A mulher diz: sim, tudo bem? Dundar diz: já conheceu a Sirin? Susana diz: sim, acabei de conhecer. Eu só não tinha comentado com ela que eu sou a sua esposa. Sirin fica com a cara no chão. Edil entra no quarto de Sirin, mexe nas coisas dela, encontra a pulseira que SWAT deu para ela e a leva para um amigo. O cara pergunta se a pulseira é da mãe dela. Edil diz que isso não importa, é como da última vez, ela só não pode demorar muito. O rapaz diz que precisa ligar na oficina, porque tirar aquelas pedras todas e trocar vai levar um tempinho. Barra escuta bater na porta e vai abrir. SWAT diz: olá, eu sou o pai da Piril. Surpresa ao ver SWAT, Sarp pergunta o que ele quer ali. SWAT diz: só vim buscar a minha filha. Sarp diz: como assim buscar? SWAT diz: ela tentou se matar. O que você fez? Ou será que foram todos? Nissan e Doruk se aproximam da porta e Sarp pede para Barra ficar com eles na cozinha. SWAT diz a Sarp: manda minha filha arrumar as coisas dela. Sarp diz: ninguém vai sair desse lugar. Ela e as crianças ficam. SWAT diz: e qual é o problema que fiquem comigo? Sarp diz: o senhor quer levar a Piril à força junto com as crianças? SWAT diz:
Você não queria os 3 nessa casa. Estou surpreso que a minha filha não tentou ir embora. Você não vai precisar ver nenhum deles. E não vai mais aproveitar minhas propriedades e recursos. Eu sei que você tem o dinheiro, então pode se virar. Sarp diz que não é questão de dinheiro, e sim de que vão ficar em perigo. Swart diz, não é verdade. O Nezir nunca soube do hotel. A Piril só tentou enganar você para não ficar sozinho com a sua mulher enquanto ficava escondido aqui nessa casa. Sarp diz que isso não é verdade. Piril aparece e diz, é verdade sim. Papai, eu quero ir embora daqui. Sarp diz, Piril pede para Leila guardar as coisas dos meninos. Bahá sai da cozinha e vai atrás de Piril. Sarp chama por ela, mas ela não responde. Bahá diz a Piril, eu consegui ouvir o que o seu pai falou, que veio te buscar. Piril diz, sim, eu vou embora. Agora pode ficar com Sarp. Bahá diz, não, por favor, eu quero ir embora daqui. Piril, eu imploro, ajuda a gente a sair daqui. Por favor, Piril, todo mundo quer ir embora. Sarp diz que Swart está cometendo um grande erro, porque estão seguros ali. Swart diz que a filha dele e os seus netos não vão ficar mais ali com ele. Furioso, Sarp avança sobre Swart e diz que eles vão ficar ali com ele, não vão embora daquela casa, que dali ninguém vai sair. Aí esse Sarp é um nojo, quer ficar com a Piril e a Bahá, mas não respeita nenhuma, cara ridículo. Os seguranças tiram Sarp de cima de Swart. Sarp grita que a esposa dele é a Bahá e sempre vai ser, mas não vai deixar Swart levar a Piril e os meninos dali. Piril e Bahá escutam o que Sarp diz. E Bahá diz, é sério, deixa a gente com você, por favor. Razin conta para Nezir que Munir cancelou o encontro deles. Nezir diz, escuta aqui, Razin, ou você desfaz de uma vez por todas o seu irmão, ou eu te mato no lugar dele. Ficou bem claro? Razin diz, eu entendo, senhor. Acontece que ele já não é mais meu irmão. Já faz muitos anos que nos afastamos, porque foi o senhor que me ajudou quando ele me deu as costas. E eu sempre estarei em dívida. Razin recebe uma ligação informando de que Piril vai voltar para o hotel. Conta para Nezir e diz que acha que o Munir cancelou com ele para levar a Piril para o hotel. Piril diz a Bahá que não pode fazer nada, porque o lugar dela é com Sarp e ela precisa esquecer ele e tocar sua vida para frente. Piril diz, você não pode sair daqui, fazer o quê? E se ele não sente nada por mim, problema dele. Eu não posso ficar assim, eu preciso reagir e eu espero esquecer o Sarp um dia para poder viver a minha vida. Bahá diz, tá bom, você vai fazer isso e eu sei que você vai conseguir esquecer o Sarp, mas não precisa deixar a gente aqui para fazer isso. Por favor, Piril, a gente precisa de ajuda, eu tenho que sair daqui, não vou ficar. Dunda liga para Enver e diz que sente muito, mas teve um problema sério com a Sirin. Enver pergunta o que ela fez. Dunda diz, não sei como lhe falar isso, mas a Sirin conseguiu espantar toda a freguesia da loja. Ela falou para as clientes que nós não temos as coisas e falou mal de todos os nossos tecidos. As vendas diminuíram depois que ela começou a trabalhar. Eu não sabia o motivo, mas agora eu descobri e ela não vai mais continuar. Enver diz que Dunda não sabe como ele lamenta. Dunda diz, não se sinta mal, Enver, isso acontece. Eu sei que o pai não é como ela. Eu conheço você faz tempo. Não precisa se sentir mal por isso. Nós somos amigos. Desolado, Enver diz, ai, Sirin, até quando você vai se comportar desse jeito? Eu pedi para não prejudicar o Dunda. Nissan diz a Doruk, se você gosta tanto da Piril, por que não vai embora com ela? Eu não gosto dessa mulher. Ela roubou o nosso pai. Doruk pede para Nissan falar se gosta mais da mamãe deles ou do papai. Nissan diz que é da mamãe e pergunta a ele. Doruk diz que não sabe porque o papai falou que eles podiam ter um cachorro. E sai da cozinha, mesmo com Nissan dizendo que ele não pode sair. Piril pergunta a Bahá como vai ser se saírem dali. Se ela vai morar no hotel com ela, se vão continuar vivendo perto como ali. Bahá diz que não, que quando chegarem na cidade, podem deixar eles em qualquer lugar e nunca mais vão saber deles. Razin conversa com a camareira do hotel. A mulher diz que é a única que limpa o quarto de Piril e os seguranças não deixam ninguém entrar lá. Sirin vai até o café para falar com a mãe. Henry diz que vai ter que sair um pouco, mas adoraria que ela o esperasse para tomarem um café. Sirin diz que tá bom. Sirin conta para a mãe que foi despedida. Diz que o pai já está sabendo e está bem irritado com ela. A Tice pergunta o que ela aprontou lá. Sirin diz que mentiu para os clientes para eles irem embora e a loja não vender. E a mãe tem que ajudá-la para o pai não ficar bravo com ela.
A Tis fica muito nervosa, diz que aquele é o ganha-pão do Dundar e ela não tá nem aí pra ninguém. Sirin diz que sabe que fez uma coisa errada, mas agora já era. A Tice diz, eu não vou ajudar você, do que vai adiantar? Fala com ele você, agora se vira. Sirin sai do café dizendo que vai se virar sozinha e esbarra em Henry. Henry pergunta se ela já vai embora e diz que ela falou que ia esperar por ele. Sirin diz que agora não vai poder, precisa falar com o pai. Henry pergunta se pode fazer algo para ajudar ela. Sirin diz, sim, aceitar tomar o café outro dia. Henry diz que está combinado. Sirin o agradece, dá um beijo no rosto dele e vai embora. Henry fica todo bobo e diz, ai caramba. Henry comenta com a Tice Seida que encontrou com a Sirin e que ela disse que tinha que falar com o pai. Seida fica observando o jeito como ele fala de Sirin e acha estranho. A camareira com quem Razin conversou entra na suíte de Piril e coloca uma escuta na sala, presa no piano. Munir pergunta a Swat se os seguranças vão ficar ali. Swat diz que ele pode perguntar para Piril e vai para o carro. Swat vai embora com os seguranças. Sarp fica olhando da janela e chorando. Piril está em um carro com o pai, os filhos e Leila, e fica olhando para o carro dos seguranças que está logo atrás do deles. Razin diz a Nezi que já está tudo certo, que a empregada do hotel já deixou na suíte. Nezi diz, muito bem, agora os seus homens não podem fazer mais nada até todo mundo ter certeza do que está acontecendo. Você entendeu? E não esquece que o nosso objetivo final é o Sarp Sasmali. Razin entrega um celular para Nezi e diz que ali ele vai poder escutar tudo que falarem na suíte. Nezi diz, e aquele outro assunto sobre aquele prédio? Razin diz que vai cuidar disso.